Oi, boa tarde, pessoal. Estamos aqui dando seguimento a essa parte da tarde do segundo Congresso Brasileiro dos Transplantados. Acho que deu tempo de todo mundo aí tomar um lanche rápido, né? Que né, as sessões foram meio corridas aí na parte da manhã, mas acho que foram muito boas, né? Acho que a gente teve um mix de assuntos bastante interessantes, né? E que eu espero que tenha contribuído aí bastante, né, em termos de informação. Agora, nessa parte da tarde, a gente tem mais uma sessão aí, que vai até às 5h45, né? E a gente começa agora com um tema, acho que bastante relevante, né? Que nós vamos falar um pouco da questão de como foi o acompanhamento dos transplantados durante a internação do Covid e depois um pouco sobre a questão de vacinação, que eu acho que é um tema que está todo mundo aí bastante preocupado, né? Para esses temas, então, nós temos a doutora Jaquelina Ota, que ela é professora na Unifesp, e ela atualmente é a chefe da disciplina de pneumologia na Unifesp, e nós temos o doutor Medina, né, que é professor titular da nefrologia da Unifesp também, né, ele é o diretor superintendente do HRIM, e ele faz parte, né, do Comitê de Enfrentamento da Crise do Estado de São Paulo, né. Então, bem-vindos, né, e eu queria já começar, na verdade, com uma pergunta para a doutora Jaquelina, sobre, né, como é que foi nessa pandemia, principalmente, o acompanhamento das pessoas transplantadas, né? Qual foi a experiência que vocês tiveram no acompanhamento das pessoas transplantadas, né? Como é que foi? Porque a gente, né, teve até aquela briga por uma imunização antecipada, né? Porque saíram aquelas notícias, inclusive aí que o HRIM publicou alguma coisa, né, que poderia ter uma mortalidade aumentada, que os casos eram mais graves. Como é que foi isso aí na sua experiência? Então, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui nesse segundo congresso e também aqui com o Medina, que todos sabem que realmente ele é um exemplo para todos nós, né? Sempre na área do transplante, agora no enfrentamento da Covid também, né? Então, de fato, eu falo um pouco da experiência do Hospital São Paulo. Nós, até hoje, atendemos mais de 26 mil pacientes com casos suspeitos, desses 2.150 foram internados, né, e uma parte representativa deles foram por transplantados renais imunossuprimidos. E, de fato, o cuidado do paciente transplantado renal foi um grande desafio, né, até porque muitos tinham várias doenças associadas, e a gente sabe que isso leva a uma maior mortalidade. O manejo do paciente transplantado renal, por exemplo, às vezes a gente tinha limitação de usar um antibiótico ou outro, porque poderia lesar o rim, então, claro que a prioridade 1 era a vida, né, do paciente, mas claro que a gente sempre se preocupou muito em manter a função do órgão transplantado, porque a gente sabe o quão isso é importante para o paciente. Então, a mortalidade, infelizmente, né, entre os transplantados renais foi mais alta do que entre os não transplantados, né, chegando, por exemplo, então, tem dados dos centros transplantadores de rim que 65% dos pacientes transplantados renais com Covid precisaram de internação hospitalar, por exemplo, né? Muitos desses precisaram de UTI, e quando foram para a UTI e precisaram de ser intubados, ventilados, a mortalidade chegou até quase 70%. Então, de fato, eu acredito que a gente aprendeu a cuidar melhor do paciente, né? Melhorando um pouco mais a sobrevida, mas sem dúvida, acho que é o ponto mais importante é a prevenção. Então, daí a importância da gente continuar mantendo os cuidados. E sobre vacina, né, acho que o Medina tem várias informações para passar para a gente. Então, foi um desafio, né, a internação dos pacientes é mais prolongada. Recentemente a gente deu alta para um paciente que ficou 120 dias internado, né, então 4 meses internado. E além de todas as consequências pós-Covid, né, que melhoram, mas também duram muito tempo, interferindo na qualidade de vida da pessoa. Bom, doutor Medina, em vista desse quadro, né, que assim, realmente o quadro é mais grave no transplantado, né, as pessoas se internam, tem uma possibilidade de um agravamento pior, tal, e aí a grande discussão foi a imunização, né, essa antecipação e tudo isso, né, como que
aí no Agarrim vocês manejaram isso, como que está sendo isso? Porque eu sei também que vocês fizeram um estudo em relação à terceira dose e tal, e essa também é uma outra pergunta, né? Como é que está sendo isso aí na experiência do Agarrim? Então, nós estamos num momento assim melhor do que antes, né? Então, a doença, o número de pacientes que nós lidamos chegou a ser 50, 60 novos casos por dia, por semana, e agora nós estamos tendo 4 ou 5 casos por semana. Tem um decréscimo do número de casos no Brasil e na América Latina, mesmo com essa variante Delta, está diminuindo bastante, por isso que está até ocorrendo essa flexibilização. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, chegou a ter 13 mil leitos de terapia intensiva ocupados no mês de março, agora tem 2.500 leitos ocupados, é um número muito menor. Hoje ficou mais fácil fazer o diagnóstico, então no começo tinha o PCR, que tinha em poucos lugares, dependia de fazer a tomografia e ter alguma interpretação de tomografia. Agora tem esse teste rápido, que é um teste que nós fazemos aqui, fica pronto em meia hora, tanto para os funcionários como para os pacientes, que é um teste semelhante ao teste, é uma imunocromatografia, que é semelhante ao teste de gravidez. Então, ficou mais fácil o diagnóstico, não tem tratamento, não tem nenhum tipo de tratamento ainda, a gente sabe da cloroquina, todo esse questionamento, não tem nada efetivo que possa ajudar. E tem 106 vacinas em estudo clínico. E aqui no Brasil hoje nós temos 4 que podem ser utilizadas, tem a Coronavac, principalmente a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer. E nós, desde o começo, começamos a estudar, junto com a associação, como que nós poderíamos dar uma prioridade para o paciente transplantado. E no Brasil, agora, o cenário está melhor, porque 89% da população que tem mais de 18 anos já tomou pelo menos a primeira dose da vacina e 60% já tomou as 2 doses. E que não tem resistência à vacina. Nenhum transplantado recusou a vacina aqui no hospital. Então, aí nós fizemos um estudo, tão logo nós conseguimos 4.000 doses de vacina, nós fizemos um estudo nos transplantados com Coronavac, nós conversamos com a AstraZeneca, com a Pfizer, com a Janssen também, só conseguimos da Coronavac. Nos 4.000 pacientes que nós fizemos, na primeira dose, deu 15% de soroconversão, enquanto que nos colaboradores aqui do hospital, que nós fizemos concomitante, deu 40%. Então, a soroconversão, a resposta imune do paciente transplantado é muito menor. Então, no reumatológico, não é assim. É muito maior, porque lá é uma imunossupressão intermitente. O transplantado, então, é uma imunossupressão permanente. Quando nós fizemos nos pacientes de diálise, 44% respondeu na primeira dose. Então, 3 vezes mais do que o paciente transplantado. Então, não é por ser renal crônico, é por causa da imunossupressão permanente. Depois nós fizemos a segunda dose, nos funcionários nossos, 98% de soroconversão depois da segunda dose, que é uma soroconversão bem alta. Né? Nos pacientes em diálise, 91%. Nos pacientes transplantados, 43% só. Então, a capacidade de resposta imune do paciente transplantado é muito mais baixa. Aí nós começamos a falar, precisamos dar 2 doses ao mesmo tempo. Então, o transplantado, ao invés de tomar uma dose, uma carga viral só de uma dose, teria que tomar a dose dupla em cada uma delas. Isso ninguém concordou comigo, embora eu ainda ache isso razoável. Nós falamos, vamos fazer a terceira dose. Quando nós pegamos a terceira dose, nós não tínhamos vacina para todos os 4.000. Então, nós pegamos aqueles pacientes que não tiveram resposta sorológica nenhuma. Então, daqueles pacientes que não tiveram resposta sorológica nenhuma, aí 18% teve resposta. Então, aí somando as 3 doses, deu 52% no grupo de 4.000 pacientes. Ainda é pouco ainda. É pouco ainda, e agora nós fizemos uma 4ª dose, e nós vamos ter o resultado dessa 4ª dose. Então, isso tudo com a Coronavac. Agora nós estamos fazendo um outro estudo, que é comparando a alternância da vacina. Então, nós temos
pegamos 350 pacientes que tomaram as 2 doses da Coronavac e demos vacina da Pfizer. Vamos estudar daqui a 28 dias. E também pegamos 90 crianças que também só cabia a vacina da Pfizer, vacinamos transplantado, criança com menos de 18 anos, de 12 a 18 anos, vacinamos, vamos ter o resultado da soroconversão essa semana. Uma coisa importante, nenhum teve efeito colateral, tá? Nem com a Pfizer, nem os 4 mil do Coronavac, e nem as crianças. Aí nós fizemos um outro estudo, que nós pegamos e começamos a observar um determinado grupo de pacientes, 900 pacientes, e vimos, assim, por um período de 3 meses, entre 484 pacientes que não tiveram resposta sorológica. Teve 4,5% de incidência de Covid. E nesse grupo de pacientes, 27% teve a doença letal, que era a mesma coisa que acontece no grupo inteiro de pacientes nossos aqui do Hospital do Rim. No grupo que respondeu, a letalidade foi 0. Então, por isso que eu estou insistindo bastante para ficar repetindo. Você já ouviu falar que precisa dar talvez a 5ª dose, 6ª dose? Não é reforço. Não é como agora que a população geral vai tomar um reforço. É um esquema vacinal diferente no paciente transplantado que não tem uma resposta apropriada. Eu não sei se vai ter que dar uma carga viral, uma carga de imunógeno diferente na primeira dose, o dobro, ou se vai ter que tomar vários meses seguidos até você conseguir uma proteção maior, semelhante àquilo que acontece na população geral. Então, isso é uma coisa, é uma incerteza que nós temos ainda, que nós estamos estudando, mas nesse grupo, é um número pequeno ainda, nesse grupo inicial nosso, nós tivemos 6 pacientes no grupo que teve soroconversão, nenhum óbito. No outro que nós tivemos a soroconversão, 25%, que não teve soroconversão, 25% dos óbitos. Então, nós estamos com um grupo grande, mas falta bastante resposta ainda. O que nós exigimos para o transplantado? Precisa usar máscara, precisa não se aglomerar e precisa tomar cuidado em casa. A maioria dos pacientes nossos adquiriram doença de algum familiar em casa, e aí a gravidade é grande. Nós acompanhamos 12 mil pacientes transplantados aqui, mais de 2 mil tiveram a doença, que dá 20%, que é igual nas cidades do interior que nós monitoramos direitinho, igual, a frequência é igual na população geral, 20%, mas a letalidade, 25%. Então, 5% dos pacientes nossos faleceram em decorrência do Covid. Nós perdemos 570 pacientes nesse período aí por causa do Covid. Então, o que sobra é a vacina. E ainda nós vamos estudar agora o soro heterólogo para aqueles pacientes que não respondem bem à vacina e que vão ter a doença mesmo tendo a vacina. Mas a proteção aqui é a máscara e a vacina e a proteção coletiva, né? Diminuiu bastante agora, porque as pessoas estão sendo vacinadas, aí não tem ninguém em casa para transmitir para ele. Então, tem a proteção coletiva, a proteção individual, o uso da máscara e o uso da vacina. Mas ainda tem muitas incertezas ainda, mas eu não tenho dúvida que precisa vacinar várias vezes. Se você tiver a oportunidade assim, de vacinar uma vez por mês, vacina uma vez por mês. Não faz mal a vacina. Até você ter uma soroconversão, ter um nível sorológico, um nível de anticorpos alto. E quando nós comparamos também o nível de anticorpos produzido no transplantado com os funcionários, o nível é muito mais baixo. Então, o transplantado precisa de fazer vários desafios. Nós não sabemos ainda qual a vacina que é melhor. A da Pfizer e da Janssen, em transplantado, foi igual da Coronavac. Da AstraZeneca não tem estudo ainda. Então, todas as vacinas têm o mesmo efeito. O transplantado com efeito bem mais baixo do que na população geral. Medina, vocês têm feito questionários entre os familiares dos transplantados? Porque eu confesso que lá no ambulatório da hipertensão pulmonar a gente pergunta, tomou vacina?
já tomou a segunda dose? Eu faço isso com todos os meus pacientes, mas esqueço de perguntar se a família foi vacinada. Talvez essa seja uma medida simples, né, que a gente também possa melhorar um pouco. Isso. Nós fazemos isso, nós não temos isso registrado, mas não tem resistência nem no transplantado, nem na família dele. Então, quando nós fizemos a vacinação dos 4.000, nós pegamos 2 finais de semana. Um final de semana, 2.000 no sábado, 2.000 no domingo. Eu, pessoalmente, conversei individualmente, assim, em grupos de 30, com todos os pacientes, a maioria deles vinham com acompanhante, perguntando se tinha alguma resistência, indicando para que eles tomassem a vacina da gripe também, se dentro da família tinha alguém. Foi muito raro falar que aqui tem um aqui que não quer ser vacinado, ou tem um transplantado que não quer ser vacinado. Tinha, ocasionalmente tinha, mas era um número significante. O Medina, doutor Medina, uma pergunta prática, né? Porque tem muito transplantado que, claro, agora com essa reabertura, né? Tá muita gente voltando, né, às atividades, né? Vale a pena fazer, por exemplo, um exame para ver o índice de anticorpos antes de voltar a trabalhar, e se tiver muito baixo, não ir? Ou não tem nenhuma relação isso? Com as 2 doses, a pessoa pode ir tomando todas as precauções, né? Pode voltar ao trabalho, tal, com máscara, não sei o quê. Como você vê essa questão do retorno ao trabalho do transplantado que tomou as 2 doses, né? Então, essa é uma pergunta super importante, Edson, porque você vê, como eu falei, nos funcionários do hospital. Com as 2 doses, 98% teve conversão sorológica. Então, eu não preciso fazer o teste nessas pessoas, porque 98% deles têm a resposta. Agora, no transplantado, como só 43% teve a resposta às 2 doses, e o nível de resposta à produção de anticorpo é muito mais baixo, primeiro, eu não iria no campo de futebol, não me aglomeraria, não iria em festa, e usaria continuaria usando máscara de maneira. Eu usaria máscara assim, em todos os ambientes, mesmo dentro de casa. E depois, no trabalho, se eu trabalhar num lugar que tem alto risco, eu procuraria me manter afastado ou então fazer o teste e mostrar que eu tenho um nível sorológico adequado, apropriado, que poderia me garantir mais proteção. Não existe uma relação direta entre essas 2 coisas, mas é lógico que quem tem anticorpo, quem não tem, se comportou de maneira diferente. Se for trabalhar num ambiente onde as pessoas todas estão vacinadas, a chance de transmissão de contágio é menor, embora tenha que lembrar que essa variante Delta, ela infecta, não traz a doença, mas a pessoa pode estar infectada e contagiar outras pessoas, porque a capacidade de contágio dela é maior. Então, o transplantado ele precisa ser tratado de uma maneira diferente da população geral nessa questão assim do retorno ao trabalho, principalmente se ele trabalha num lugar que envolve, que não é um lugar que não tem todos os protocolos de proteção. Agora, ele tem que usar máscara. Então, tem um protocolo de proteção do ambiente que é patrocinado pelo empregador, tem a vacina e tem a máscara que ele não pode largar da máscara. Os outros podem estar largando, o transplantado não pode. Acho que um alerta que eu vejo no dia a dia é realmente, principalmente, ele usa máscara na mesa de trabalho, mas tira a máscara na copinha, né? Na hora que vai tomar café, conversar com todo mundo, almoçar, eu acho que é aí que corre um risco grande, né? Aí é individual, né? Cada um tem que tomar cuidado mesmo. Aqui no hospital, nós fizemos, no refeitório do hospital, todas as mesas são voltadas para a parede. Então, uma pessoa pode sentar uma do lado da outra, mas não senta de frente para o outro. Eu acho que isso é fundamental. Eu vejo mesmo entre os jovens, meus residentes, está todo mundo mais relaxado, mas é no quartinho de plantão, é no conforto, é na copa, né? Acho que tem que tomar mais cuidado mesmo. É o gerenciamento de risco, assim. Quem tem mais risco pode ter que se expor menos. Porque eu tomei 2 doses da AstraZeneca. Eu entrei no estudo clínico da escola, eu fiquei no placebo por 6 meses. Aí, quando abriu, viu que eu estava no placebo, eu tomei as 2 doses. Eu
fiz a dosagem de anticorpo, eu tenho um nível de anticorpo bem alto. Então, eu me considero bastante protegido, mas eu não, quando eu comecei a conversar, eu estava de máscara. Continuo usando máscara em todos os ambientes, para não correr risco adicional, porque eu tenho, na minha faixa etária, não é igual ao meu filho, que ele pode pegar a doença e é melhor não pegar. Com certeza. E você comentou já, doutor Medina, mas os dados em crianças transplantadas, assim, você falou que já tem um grupo de crianças vacinadas, foi isso? Foi isso que eu entendi? Ou... Isso. Nós temos 90 crianças, né, com a faixa etária de 12 a 18 anos, que foram vacinadas, porque foi liberada a vacina da Pfizer para esse grupo de crianças. Nessas 90, nenhuma delas teve efeito colateral, isso é importante. Vai completar 28 dias da vacina agora nessa semana. Essa semana eles vão colher sangue. Nós vamos ter a resposta sorológica dessas crianças. Nós vamos ter essa resposta agora nessa semana. E vamos comparar com a resposta dos adultos. Nós estamos até fazendo um outro estudo. Nós, antes de transplantar, que aqui transplanta 80 pacientes por mês, antes de transplantar, nós colhemos agora a sorologia. Fazemos PCR, fazemos a tomografia e colhemos sorologia. Então, os renais quânticos, eles têm um nível de anticorpo bem mais alto do que os transplantados, que foram vacinados. E agora nós estamos vendo se, depois que ele é transplantado, se cai mais rápido do que os pacientes que continuaram na diálise pelo mesmo período. Então, nós estamos vendo também se há um decréscimo do nível de anticorpo é mais baixo depois que ele é transplantado e que na diálise ele mantinha um nível mais alto. Nós estamos observando isso. Tá. A gente discutiu aqui numa mesa anterior, né? E o doutor Lúcio, que você deve conhecer, que agora ele foi transplantado de fígado, né? E a esposa dele, a doutora Elizabeth, tal, e eles estavam comentando da imunossupressão, que lógico que é diferente, né? De transplante para transplante e tal, então cada transplante tem o seu, né, a sua melhor afinidade aí por algum imunossupressor, né? E dependendo, lógico, também pode diminuir e tal. E aí, no caso, aí não só, né, o doutor Medina, mas a doutora Jaquelina também, isso chegou a ser avaliado se o uso de determinado imunossupressor ele tem alguma relação também com essa questão da imunidade, ou isso não chegou a ser um objeto de estudo? Seria interessante comparar com o transplante de fígado, porque eles recebem uma imunossupressão muito menor. Mas aqui, no paciente transplantado de rim, embora seja a imunossupressão diferente, um pouquinho diferente uma droga ou outra, num ou no outro, nesses 2.000 pacientes que nós estudamos, não teve relação entre um imunossupressor e outro, mas todos eles recebem uma carga de imunossupressão bem alta. Não é? Teria que comparar com o grupo de transplante de fígado e nós não fizemos esse estudo comparando, porque o do fígado recebe imunossupressão menor. Um dado interessante que a gente viu na clínica também é que alguns pacientes, claro, isso é impressão pessoal, não tem um levantamento, mas a gente observava que os transplantados renais imunossuprimidos mantinham o SWAB positivo por mais tempo, né? Sugerindo até que tinham uma replicação viral por mais tempo. E uma outra coisa que a gente sabe, né, que a própria COVID leva a uma imunossupressão, então por isso que tem mais infecção por outros, né, por bactéria, por fungos, e associada à imunossupressão já do transplantado, né, então essa foi uma outra dificuldade. Então a própria COVID leva a imunossupressão, o transplantado já faz uso de imunossupressores, então isso talvez tenha sido um fator que aumentou a mortalidade nesse grupo de pacientes também. É interessante a comparação com a população geral. Nós pegamos os nossos pacientes com COVID e comparamos com a população geral aqui de São Paulo que teve COVID, onde a letalidade é 2%, a nossa é 25%, então é 10, 11 vezes maior. Então nós fizemos por faixa etária.
Então, quem tem mais transplantado acima de 80 anos, é 2 vezes maior a chance de óbito do que na população geral, porque a outra população geral também tem bastante comorbidades. Mas entre 30 e 40 anos, é 20% maior a letalidade no paciente transplantado comparado com a população geral, que são pessoas sadias. Assim, só tem o transplante e a imunossupressão. Isso é resultado da imunossupressão. Não é resultado... São pessoas que estão trabalhando normalmente e em função da imunossupressão. Então, eu até tenho falado assim, agora, nós precisamos estudar um pouco mais essa fragilidade do paciente transplantado. A gente sempre fala, transplante tem uma chance 300 vezes maior de ter linfoma, tem uma chance muito maior de ter uma doença oportunista. Mas no COVID, expôs muito essa diferença, expôs muito mesmo. A diferença foi muito maior do que na população geral. E pegou, como que nós perdemos assim, 570 pacientes transplantados, que vinham aqui no hospital de 3 em 3 meses, de uma hora para outra, 5% da nossa população de transplantado. Então, isso nós vamos trabalhar nesse assunto agora, porque aquilo que era ocasional, como veio uma pandemia, aquela situação ocasional, ela passou a ser um número muito exorbitante. Sim. E possivelmente já vai acontecendo também, como não tem pandemia, mas essa não é isso acontece também em relação ao cotidiano das outras infecções, das outras condições, é que vem um aqui, outro ali, mas agora como veio tudo junto, o transplantado precisa tomar bem mais cuidado, assim, não pode se expor a situações de risco. Legal. Bom, pessoal, acho que a doutora Jaquelina ia falar alguma coisa. Não, eu até ia perguntar para a Medina que, assim, acho que ainda bem foram poucos dias, né, mas no Hospital São Paulo teve, no Brasil inteiro, a gente viveu alguns dias onde não ia ter leito para todo mundo, né, e a gente ia ter que usar critérios para ver quem internava ou não. E isso no mundo inteiro era baseado na chance daquele paciente sobreviver. Aí o transplantado, ele ia lá para baixo, né, porque o risco dele era maior. Então, aí eu achei muito boa a resposta rápida, né, que a gente teve aqui em São Paulo, pelo menos, ou no Brasil inteiro, mas de incluir o transplantado na priorização de vacina, né, porque senão ele tem mais chance de morrer, não ia ter leito para ele, e realmente acho que essa resposta rápida foi fundamental, né, dos gestores entenderem que estavam diante de um paciente diferente, né? Então... teve uma lição importante da pandemia também, que é a resiliência do SUS. Sim. Como é que nós saímos de 4 mil leitos de terapia aqui em São Paulo e foi para 13 mil? Então, conseguiu se virar e atender todo mundo. Mesmo o sistema funerário também não foi sobrecarregado como nós vimos nos Estados Unidos. O Programa Nacional Nosso de Vacinação, a população inteira aceita a vacina, é um programa muito efetivo. E teve uma cooperação muito grande entre os estados e os centros de transplantes também. Então, diminuiu aqui no Brasil só 30% dos transplantes de rim nesses 2 anos. E aqui no Hospital do Rim não diminuiu nada. Então, nós ficamos livres de Covid e nós recebemos 569 pacientes para transplantar, que foi preparado em outro estado, que não tinha como transplantar, porque o hospital estava cheio de Covid, e vieram transplantar aqui. Então, em menos de 2 anos, 1 ano e meio, veio 569 pacientes para transplantar. Só não veio do Piauí, do Amapá e do Pará. Todos os outros estados mandaram pacientes com o rim, mandaram o rim e para o paciente junto, ou o rim para transplantar aqui no Hospital do Rim. Veio bastante do interior de São Paulo também, que estava com o hospital sobrecarregado, com Covid, não dava para fazer transplante. Aqui nós ficamos livres do Covid e nós conseguimos manter a alma do transplante vivo e o programa de transplante vivo no Brasil, sem atrapalhar a cultura do transplante. Se morresse, demorava muito para voltar. Então, o SUS e toda essa cooperação que nós tivemos. E a ajuda que a Jaqueline deu aí. Mas até dentro disso, pode, Edson? Não, é que o tempo está meio curto. O Arthur deu 2 minutos para a gente. Não, só Medina, porque você falou teve, sei lá, quantos mil leitos de UTI, né, e agora precisa de menos.
existe uma ideia do governo do Estado de São Paulo de não desmobilizar todos esses leitos, porque essa demanda por leito de UTI existe no Estado, no Brasil. A gente viu que consegue, você disse, essa resiliência, mas, claro, o custo é alto, mas seria interessante não desativar todos esses leitos, né? Porque daí vai poder ter mais transplante, a gente vai poder cuidar de mais doentes. Existe essa discussão no governo? Como coordenador, quando eu estava como coordenador, nós já começamos a discutir isso. Tem os leitos que foram leitos improvisados, né? Que foram leitos em situações não apropriadas, mas foi construído uma quantidade grande de leitos efetivos. E aqui no estado de São Paulo dá para aumentar em 50% a disponibilidade de leitos do sistema público de saúde. Está discutindo assim como que faz o credenciamento, a remuneração, mas é possível que saia de 4 para entre 6 e 7 mil leitos permanentes de terapia intensiva. Então, isso também vai ser um legado da pandemia. Legal. Bom, pessoal, eu darei 1 minuto para cada um fazer as considerações finais, porque a gente está com o tempo estourando, mas eu agradeço muito, acho que foi muito elucidativo, acho que, assim, coisas que a gente estava precisando saber, né, os transplantados, eu agradeço muito a participação do Dr. Medina e da doutora Jaqueline. Então, agradeço mesmo e deixo aí um finalzinho para vocês também deixarem uma consideração final. Obrigado, viu? Minha mensagem principal é que realmente as pessoas continuem se cuidando, né? Usar máscara, realmente evitar aglomerações desnecessárias, porque uma vez tendo Covid, a situação é crítica, por mais que a situação tenha melhorado. Então, cuidem-se, né? Cuidem bem da vida, que vocês, mais do que ninguém, sabem o valor que ela tem. Então, essa é a minha mensagem principal. A minha mensagem também vai na mesma direção. Parabéns à BTX. É interessante que todo transplantado seja membro da BTX. Tome cuidado, assim, use a máscara, mesmo depois, quando acabar essa pandemia, em situações que tiver algum risco, é razoável continuar usando máscara, continuar tomando cuidado pela fragilidade maior que tem o transplantado em relação à imunossupressão, e nós temos que glorificar o SUS. Nós conseguimos atender todo mundo de maneira precária algumas vezes, o sistema público, o sistema privado também é bem importante, e não deixar de tomar vacina. E se tem alguém que não quer tomar vacina, insista que a vacina é importante. Se alguém falar não precisa, não faz diferença, olha para alguém que teve paralisia infantil. Com certeza. Legal. Tá ótimo. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada, Tchau, obrigada. pessoal. Tchau. Até a próxima sessão, viu? Obrigada. Tchau.